Fala aí pessoal, beleza? Professor Igor Belo na área. Vamos corrigir hoje a prova que foi aplicada no Enem nesse ano de 2022. Estou fazendo essa gravação aqui no dia 20 de novembro, tá? E vai ser colocada aí no meu canal, está aqui já no meu canal do YouTube. Antes de mais nada, já me siga aqui no Instagram, @professorbelo, beleza? E vamos ao que importa, né? Vamos corrigir as questões aí, se não me engano foram 14 itens. E de antemão pode compartilhar com a galera também o vídeo, pessoal que fez a prova aí, ative as notificações, sempre que eu colocar um vídeo novo, você já vai ficar recebendo aí um alertazinho lá que o vídeo está rolando. E você que está buscando aí novos conhecimentos para qualquer outro tipo de prova, também é importante você verificar essa correção aqui, beleza? Bom, vou fazer uma leitura aqui das questões. Eu estou usando o caderno de questões da cor cinza, tá, pessoal? Vou colocar aqui anotado, é a cor cinza, para que você não se perca, porque às vezes o seu caderno de questão pode ser o azul, o branco, o rosa, e aí a numérica da questão é diferente, tá? Então, vamos olhar aqui, esse gabarito que está aqui não é meu, tá? São alunos que mandaram para mim, uma aluna mandou para mim, e eu vou fazer um comentário em cima disso daí, beleza? Não vou identificar a aluna também. Vamos lá, o protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário, incapaz de desencadear a patologia, não patogênica. Por isso, eles realizaram aí uma modificação genética, criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, ele entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutassem apenas contra o protozoário. E ele vai falar, qual é o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Qual é a lógica dessa questão? Os cientistas manipularam o Trypanosoma cruzi, ok? Conseguiram fazer ali, uma modificação genética, criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Então, quando o seu corpo for atacar, ok, o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, ele acaba atacando também a própria célula tumoral, perdão, evitando o seu câncer. Pô, perfeito, ali um tumor, né? Obviamente, contra o câncer. Perfeito. A questão é a seguinte, pessoal, isso aqui é sistema imunológico, né? As nossas células de defesa vão sempre atacar um famoso antígeno. Antígeno é sempre algo ruim, algo que chega na gente, tá? Por exemplo, uma vacina, a gente está recebendo um antígeno no braço, claro que é um vírus atenuado e tudo mais, partículas virais bem atenuadas para que você consiga responder de forma específica, tá? E via de regra, pessoal, quando a gente fala num sistema imunológico, esse sistema imunológico, ele tem uma certa especificidade. É uma das propriedades do nosso sistema. Então, esse mecanismo utilizado aí nesse experimento para conseguir enganar as células de defesa, fazendo com que elas ataquem, na verdade, o tumor, ou seja, as células cancerígenas, as futuras células cancerígenas, é justamente, realmente, a letra D. É a apresentação de um antígeno específico. Deixa eu marcar de laranja aqui. Tá? A apresentação de antígeno específico. É isso mesmo. Beleza, pessoal? E aí, por ser um antígeno específico, ou seja, por essa célula tumoral acabar sendo aquilo que está sendo apresentado, o seu organismo, com as suas células de defesa, vão lá e vão destruir especificamente aquele antígeno ali. Ok? Essa é a ideia, tá perfeita a questão. Então, o primeiro gabarito aí, essa questão 91, é a letra D de dado. Tá? Vamos para a questão, vamos ver qual é a próxima questão aqui de biologia. 92 não. E aqui 95, tá? Essa questão 95 aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas vamos lá.
Os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti infectado com a bactéria Wolbachia. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fiocruz. Essa bactéria, olha aqui, ó, essa bactéria Wolbachia, ela induz a redução da carga viral no mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área sendo repassada consequentemente, né, o número de casos de dengue na área sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Beleza. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Pessoal, olha só, vírus, você já sabe, todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele tem que entrar na célula para conseguir desenvolver algum tipo de metabolismo. Só que essa questão está dizendo que a bactéria também é um organismo intracelular. Ela também vai entrar na célula e aí, por conta disso, essa bactéria e o vírus dentro da célula agora vão ter que necessitar de recursos comuns. Cara, quando um vírus e uma bactéria precisam dos mesmos recursos dentro de uma célula, isso significa que a porrada vai estancar. Mas vai estancar como? Porque eles vão precisar de recursos, galera, comuns. Eles vão ter que brigar por esse alimento, brigar por espaço, brigar por matéria orgânica, por compostos orgânicos, por nutrientes, por qualquer coisa que você queira citar aí, beleza? Então veja bem, a pergunta foi: essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste no quê? Ou seja, se eu pegar esse Aedes aegypti, né, esse mosquito Aedes aegypti infectado com essa bactéria e faço com que o vírus também entre nessa célula para se reproduzir, eu sei que vai haver competição entre os dois ali. Então essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste no quê? Na competição do vírus e da bactéria nesse hospedeiro. Então realmente o gabarito é a letra D de dado. Tá perfeito aí o que a aluna marcou. Tá? Vai realmente haver uma competição justamente por esses recursos comuns entre o vírus e a bactéria. Show de bola? E obviamente, né, nessa competição vai que a bactéria consegue ganhar recursos. Quem que vai ficar na M? O vírus. Se o vírus não ganhar, o vírus vai caindo, né, a carga viral dele, logo a dengue não vai se manifestando. É o que justifica a quarta linha do nosso problema. Essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito. Beleza? Show de bola, vamos para mais uma aí. Lembrando que isso aqui não é uma aula, tá, pessoal? É só uma correção. Vamos para 97. A 97 é o seguinte. Essa questão aqui é boa, tá? Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, eles acordam por causa da presença da termogenina, que é uma proteína mitocondrial que impede, olha aqui, ó, essa proteína mitocondrial, ela impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo seu despertar. Aí ele vai perguntar o seguinte, olha, em qual etapa do metabolismo energético celular essa termogenina interfere? Pessoal, preste atenção. Quando a gente fala em proteína mitocondrial, tá? Fala em ATP sintetase, a gente tem que lembrar que pelo gabarito que está ali, glicólise, fermentação, ciclo do ácido cítrico, oxidação do piruvato, fosforilação oxidativa, basicamente o que você precisa lembrar é que o processo de respiração celular ele é dividido em 3 grandes etapas. A primeira é uma etapa conhecida como glicólise, tá? Glicólise. A segunda etapa é conhecida como ciclo de Krebs, um nome horroroso, tá? E a terceira e última etapa, inclusive uma etapa mais energética, é conhecida como fosforilação oxidativa. Beleza? E esta questão aqui, ó, da chegada dos prótons, que são esses prótons é o H+, tá, pessoal? É o hidrogênio.
essa chegada dos prótons até essa ATP sintetase, essa etapa especificamente está na mitocôndria, na fosforilação oxidativa. É nessa última etapa onde a ATP sintetase vai colocar esses prótons, vai retornar com esses prótons para dentro ali da matriz mitocondrial, gerando o famoso ATP. Isso é uma decorebinha que existe nessas 3 etapas, mas o gabarito neste caso aqui é a letra E, pessoal. Essa termogenina, que é essa proteína mitocondrial que impede essa chegada dos prótons até essa ATP sintetase, até essa bomba, tá? Chamada ATP sintetase. Essa ATP sintetase fica localizada ali na mitocôndria e atrapalha, interfere ali o processo, a última etapa, a etapa mais energética, que é a fosforilação oxidativa. Beleza, pessoal? Então, neste caso aqui, o gabarito dessa questão é a letra E. Foi? Depois da 97, vamos mais. Cadê 97? 98 não é. Tananã, 100. Vamos lá. Essa questão aqui caiu muito parecida já no Enem. Eu não lembro qual foi o ano, se foi 2019 ou 20, falando sobre cones e bastonites. Mas vamos lá. No processo de captação da luz pelo olho para a formação de imagens, estão envolvidas 2 estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Tá? Beleza. Os cones, eles são sensíveis à energia dos fótons. Então, os cones, eles são sensíveis à energia desses fótons. Fótons é o feixe de luz ali que está chegando, né, pessoal? E os bastonetes, são sensíveis aí à quantidade de fótons incidentes. É o quanto de fóton que está chegando, isso afeta os bastonetes. Agora, em relação à energia desse fóton, isso vai dar uma sensibilidade ao cone. Aí ele fala assim, ó, a energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência e à intensidade ao número de fótons incidentes. Tranquilo. Aí ele fala o seguinte, ó, um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá apresentar daltonismo, perceber cores fora do espectro do visível, enxergar bem em ambientes mal iluminados, necessitar de mais luminosidade para enxergar ou fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados. Pessoal, preste atenção. Cones, grava isso, macete. Cones, CO tem a ver com cor. Então, os cones conseguem ter uma sensibilidade boa e fazer distinção de cores. Ambientes iluminados, as cores vermelho, preto, amarelo, tudo mais. Agora, quando eu falo em bastonetes, os bastonetes, pessoal, eles vão ser acionados na nossa visão, esse grupamento de células aqui, em ambientes mal iluminados, com pouca luz, mal iluminados. Perfeito? Então, veja bem, um animal que tenha bastonetes mais sensíveis, certamente o gabarito vai ser a letra C mesmo. Ele irá enxergar bem em ambientes mal iluminados. É exatamente isso. Essa é a grande diferença dos cones para os bastonetes. Beleza, pessoal? Perfeito aí. Quando acaba a luz, por exemplo, eu não sei se você sabe, às vezes você está estudando, aí pum, acabou a luz da tua casa do nada, do teu apartamento. Já percebeu que fica um breu? Fica um breuzão, tu não enxerga nada. Daqui a pouco passa, às vezes, 5, 6 segundos, você já começa a entender o cenário da tua casa. Tu já enxerga a mesa, a televisão que estava apagada, tu já sabe onde é que ela está. Aí tu, opa, já estou me situando, tu até levanta e consegue caminhar para pegar uma vela. Por quê? Os bastonetes estão sendo acionados para esse ambiente mal iluminado. Então, realmente, pessoal, o gabarito é a letra C. Não tem nada a ver com daltonismo, onde você tem ali a questão do vermelho e do verde, ou seja, são cores. Não tem nada a ver com perceber cores. Perceber cores é cones. Não tem nada a ver com necessitar de mais luminosidade para enxergar. A luminosidade tem a ver com os cones. Falou em cores também, está fora aí, né? Fazer uma pequena distinção de cores. Então, totalmente errado, gabarito, letra C. Depois da 100, vamos para 101. Essa questão aqui é tranquila, pessoal. Olha só. O veneno da cascavel pode causar hemorragia, com risco de morte a quem é picado pela serpente.
No entanto, pesquisadores do Brasil e da Bélgica desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico, que é essa molécula aqui, a PEG-colineína 1, a partir de uma proteína encontrada no veneno dessa cobra, capaz de modular a coagulação sanguínea. Pessoal, isso aqui é o seguinte, coagulação sanguínea, tu caiu de bicicleta, se ralou todinho, tu fica sangrando. Só que tu não vai sangrar até morrer porque o teu sangue coagula. Existe uma rede de fibrina ali que vai estancar essa hemorragia e você não vai sangrar mais. É basicamente isso que a questão está falando. Então os caras desenvolveram uma molécula de interesse farmacêutico, né, a partir de uma proteína que foi encontrada lá no veneno da cobra, justamente para ajudar nesse sentido aí de evitar uma hemorragia, beleza? Embora a técnica não seja nova, foi a primeira vez que o método foi usado a partir de uma toxina animal, na sua forma recombinante, ou seja, produzida em laboratório por um fungo geneticamente modificado. Show de bola. Aí ele falou o seguinte, ó, esse novo medicamento aí, essa tal da PEG-colineína 1, esse novo medicamento, ele apresenta um potencial aplicação para o quê? Onde que eu posso aplicar legal esse novo medicamento? Ele vai, lembra que ele tem a ver com hemorragias, tá? Então vamos lá. Impedir a formação de trombos, típicos em alguns casos de AVC, né, que é o acidente vascular cerebral. Tratar consequências da anemia profunda em razão da perda de grande volume de sangue. Então ele quer tratar anemias, beleza? Evitar a manifestação de urticárias comumente relacionadas a processos alérgicos. Você acha que vai ser importante a aplicação para reduzir o inchaço dos linfonodos, parte da resposta imunitária de diferentes infecções, ou regular a oscilação da pressão arterial, que é característica dos quadros de hipertensão. E aí, pessoal, onde é que você acha que você vai ter uma boa aplicabilidade desse medicamento? Vamos lá para você entender o que você tem que eliminar. Preste atenção. Falar em quadros de hipertensão, regular a oscilação de pressão arterial, tá fora. Tá? Falar em resposta imunitária não tem nada a ver. Reduzir inchaço de linfonodo, nada disso. Falar em processos alérgicos também não tem nada a ver. Aqui você vai ter que ficar em dúvida entre A e a B. Pô, esse medicamento ele vai impedir a formação de trombos ou esse medicamento ele vai tratar consequências de uma anemia profunda? Lembra que a anemia, né? Quando a gente fala em anemia, a gente fala lá nas hemácias, perdão, muitas vezes com baixa quantidade de ferro, né? A pessoa anêmica fica fraca, ela não tem muita disposição, a taxa de oxigenação dela cai muito, porque a quantidade de ferro dele, lá nas hemoglobinas, fica muito baixa, e aí a hemácia não consegue transportar bem esse oxigênio. Então, o que você acha? Você acha que tem a ver com a B, ou você acha que ele tem a ver com essa questão da letra A? E aí, eu digo para vocês que o gabarito é realmente a letra A, pessoal. Esse medicamento ele tem uma potencial aplicação para impedir a formação de trombos, evitar a famosa trombose, típicos em alguns casos de AVC. Muitas vezes a gente tem um trombo num vaso sanguíneo, esse trombo se rompe ali, na verdade ele se solta desse vaso sanguíneo no cérebro, isso causa realmente o famoso AVC, a pessoa pode vir a óbito por conta disso, tá? Então, grava aqui, ó, que na questão ele menciona o veneno da cascavel, ele fala em hemorragia, ele fala em risco de morte, né? Até porque, lembra, quando você é picado por uma cobra cascavel venenosa, esse veneno gera trombo no seu sangue, o seu sangue ele fica mais denso, mais grosso, e aí com mais dificuldade de passar pelos vasos sanguíneos, beleza? Essa foi a ideia que a questão trouxe, tá? Gabarito letra A da 101. Vamos para a 104. 104 é uma questão mais difícil. Vamos lá. Na figura está representado um mosaicismo em função da inativação aleatória de um dos cromossomos X, que ocorre em todas as mulheres sem alterações patológicas. Aí aqui eu tenho um gameta masculino, 22 cromossomos mais 1, dando 23, né? 23 cromossomos aqui. Gameta feminina aqui seria um ovócito secundário, por exemplo,
também 22 com mais um X, ou seja, eu tenho 23 cromossomos aqui. Quando você unir um gameta masculino com um feminino, você forma realmente um zigoto, que é o famoso zigoto 2N, né? Com 46 cromossomos. É a junção, 22 com mais 22 dá 44 cromossomos autossômicos, mais aquele par sexual, que é o par XX, pode ser também o XY e por aí vai. Tudo bem? Aí, então, lá, ele deu um exemplo aqui que eu formei uma mulher, né? Formei uma mulher, sem problema nenhum, tá lá minha mulher, sendo XX, 44 cromossomos autossômicos, mais o par dela, que é o XX. Aí ele falou o seguinte, olha, nessa blástula aqui, que você está olhando, ali até a região chamada de embrioblastos, você está vendo umas bolinhas branquinhas e umas bolinhas pretinhas? Ele diz que as bolinhas pretinhas são células com esse cromossomo X paterno inativado. Eu inativei esse X. Já as bolinhas branquinhas são células com o cromossomo X materno inativado também. Então veja, a questão vai falar o seguinte, entre mulheres heterozigotas para doenças determinadas por genes recessivos ligados ao sexo, essa inativação tem como consequência a ocorrência do quê? Então imagina uma mulher assim, ó, XX, tá? O que quer dizer ligada ao sexo? Ligada ao sexo é uma expressão onde o gene tem que estar preso no cromossomo sexual X. Por exemplo, o daltonismo, né? O Dzão e o Dzinho. Esses genes ficam agarrados no cromossomo X. Só que ela quer por genes recessivos. Então imagina, a mulher é heterozigota para uma doença determinada por um gene recessivo. Então vamos dar até um exemplo aqui do daltonismo, tá? Para ficar fácil para você entender. O Dzão é um gene dominante. A pessoa aqui enxerga de forma normal. O Dzinho faz com que a mulher aí fique daltônica, tá bom? Então uma mulher heterozigota, ela seria XDzão, XDzinho, sem problema nenhum quanto a isso. Ela está aqui, heterozigota, e a porcaria do gene que causa o daltonismo está aqui, o XDzinho. Só que ela não vai ser daltônica nesse caso, porque a doença é recessiva. Só se ela fosse XDzinho, XDzinho, que ela seria realmente daltônica, realmente doente, já que seria uma doença recessiva ligada ao sexo. Então, quando eu inativar um cromossomo X desse, o que você acha que vai acontecer? Ó, essa inativação lá de um cromossomo X vai dar o que aí? Tem como consequência a ocorrência do quê? De uma pleiotropia, de uma mutação gênica, vai acontecer uma interação gênica, uma penetrância incompleta ou uma expressividade variável. Pessoal, preste atenção. Essa questão ela se tornou difícil porque o aluno não sabe o que são esses conceitos, né? O aluno, ele, pô, o que é pleiotropia? O que é uma mutação gênica? O que é uma interação gênica? O que é penetrância? Galera, preste atenção aqui numa coisa. Imagina o seguinte, a mulher é XDzinho, XDzinho. Essa mulher seria daltônica? Sim, seria. Ok. Por exemplo, essa mulher aqui, XDzão, XDzinho. Tá? Ela é heterozigota, tudo bem. Ela porta o gene do daltonismo, por exemplo, mas ela não é daltônica, porque ela tem um Dzão aqui. Aí eu vou lá e inativo, por exemplo, esse X dela aqui. Você consegue perceber que se eu inativar um cromossomo X dessa mulher, a consequência disso é que eu vou ter percentuais diferentes de fenótipos. Aquela mulher que às vezes deveria ser daltônica não vai mais ser. Aquela mulher que não deveria ser daltônica agora vai ser. Ou seja, o fenótipo, a expressão desse fenótipo vai variar. Esse conceito, meus amores, é o conceito da letra E, que é esse aqui, ó, expressividade variável. É isso que vai acontecer caso você inative um cromossomo X dessa mulher. É essa a consequência. Você vai alterar todos os percentuais do que deveria estar acontecendo. Isso na genética se chama expressividade variável. Beleza? O conceito de pleiotropia é outro. O conceito de interação gênica é totalmente diferente. A pleiotropia, por exemplo, às vezes você tem um gene expressando vários fenótipos. Tá? Na interação gênica,
muitas vezes você tem um gene interagindo com o outro, você tem uma epistasia recessiva, dominante, tá? Não é o caso aí, beleza? Então a expressividade realmente vai ser variável, foi isso que eu entendi dessa questão. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui. Qual é a próxima aí? 107. Caraca, essa questão aqui é bizarra. Olha só. Antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm capacidade de matar ou inibir. Matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. Beleza? A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, tá? Bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Aí eu tenho aqui, ó, o antimicrobiano 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 tipos, cada um com uma forma de ação, tá vendo? E cada um com um certo efeito. Beleza até aí? Tá tranquilo. Ele falou o seguinte, olha, qual desses antimicrobianos, o 1, 2, 3, 4 ou 5, ele deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo, só que eu quero isso sem afetar as bactérias da microbiota normal do organismo. Então, eu quero utilizar um antimicrobiano em você para atacar um fungo que está te pegando aí, mas eu não quero que esse remédio que eu vá usar afete as bactérias do seu organismo aí, que você já tem, as bactérias do bem, vamos dizer isso. Galera, essa questão aqui, ela é uma maldade muito grande. Por quê? O aluno ele tem que ter o conhecimento de organelas celulares. As organelas celulares, as organelas que estão lá no citoplasma, tem uma muito interessante, que são os microtúbulos. E aí, pessoal, microtúbulos tem um problema sério. Você não encontra microtúbulos, olha isso, você não encontra microtúbulos em bactérias. Sacou? Não existe microtúbulos em bactérias. Logo, se eu, por exemplo, usar o antimicrobiano número 2, cuja ação é unir-se aos microtúbulos, o remédio está se unindo aos microtúbulos lá no fungo, na célula fúngica, e como efeito isso impede a segregação das cromátides, pode ter certeza que esse antimicrobiano vai afetar esse fungo nessa especificidade, nessa ação, com esse efeito, e isso não vai afetar em nada as bactérias da sua microbiota. Porque a bactéria não tem microtúbulo. Por isso, o gabarito aqui é a B. É a letra B, que é esse item 2. Eu tenho que usar o antimicrobiano número 2. Tá bom? Aí o restante você ia afetar o fungo e você ia afetar também a célula bacteriana. Quer ver? Ó? Imagina o antimicrobiano 1, como efeito, impede a síntese de proteína, a síntese proteica. Cara, tanto o fungo quanto a sua microbiota iam ficar, as suas bactérias, né, iam ficar sem produzir proteínas. Olha, permeabilidade, redução da permeabilidade da membrana plasmática, que seria o antimicrobiano 3, o remédio 3. Cara, se você reduz a permeabilidade da membrana plasmática, fungos e bactérias possuem membrana plasmática. Vai dar problema nos dois. Olha, se você usar o antimicrobiano 4, que inibe a síntese de DNA, ferrou. Se você não produz DNA, nem fungo, nem bactéria vão conseguir gerir a sua célula, porque o DNA é a estrutura da vida. É dali que saem as informações genéticas para a produção de todas as proteínas. E se você impede a síntese de RNA, piorou também. Então percebam, todos os antimicrobianos vão afetar tanto a célula bacteriana, que é procarionte, quanto a célula fúngica. E menos o 2. O 2 pode usar à vontade, que você não vai afetar a bactéria, já que bactéria não possui microtúbulo. Uma questão muito maldosa, tá? Fazer o aluno ter que lembrar desse pequeno detalhe aí. Tá? Então, realmente, o gabarito é a B de bola. Beleza? Vamos avançando. Depois da 107, nós temos a 110. Tá? A 110 eu achei uma questão tranquila. Vamos lá. Em 2002, foi publicado um artigo científico que relacionava alterações na produção de hormônios sexuais de sapos machos expostos a atrazina. O que é a atrazina? É um herbicida com um desenvolvimento anômalo
de seus caracteres sexuais primários e secundários. Galera, então eu tenho aí um sapo macho, tá? Onde eu vou fazer uma análise hormonal desse sapo, mas eu peguei esse sapo e eu expus ele a um herbicida chamado atrazina, beleza? E aí isso afetou lá, deu um desenvolvimento bem estranho nesse sapo em relação aos caracteres sexuais primários e secundários. Entre os animais sujeitos à contaminação, observaram-se casos de hermafroditismo e um caso aí também de desmasculinização da laringe. O estudo em questão comparou a concentração de um hormônio específico no sangue de machos expostos aí ao agrotóxico com a de outros machos e fêmeas que não foram. Ou seja, comparou os machos que foram expostos à atrazina com machos e fêmeas que não foram, que a gente chama de grupo controle. E os resultados estão aí. Então vejam, os machos do grupo controle, os machos que não foram expostos a esse herbicida, a concentração do hormônio estava lá em cima, no nível 4 nanogramas por ml. Beleza? Já os sapinhos machos aí que foram expostos a esse herbicida, pô, caiu para quase aqui, ó, quase meio, né? Não chega nem no 1, bem abaixo do 1 aí, coitado. Beleza, então teve uma queda muito brusca desse hormônio. Caiu muito o hormônio aí. Aqui o hormônio estava em 4, aqui o hormônio deve estar, sei lá, praticamente em meio. Vamos colocar assim. E você tem também as fêmeas, né, pessoal? As fêmeas, tadinha. Fêmeas controle significa a fêmea que não foi exposta a esse herbicida, então ela segue ali com a sua taxa desse hormônio também bem baixinha, tá bom? Aí ele vai falar o seguinte, cara, com base nas informações do texto, qual é o hormônio cujas concentrações estão representadas aí na figura, pessoal? Pô, pessoal, só pode ser a testosterona, né? A testosterona, pessoal, da letra C, é justamente um hormônio, tá? Que vai nos dar essas características sexuais primárias e secundárias. No caso lá do sapo, a própria questão da vocalização dele, né? Aquele barulho que o sapo faz, até para cortejar a fêmea, tudo isso vai estar ligado ao hormônio testosterona. Não tem nada a ver com estrogênio, feromônio, somatotropina e hormônio folículo estimulante, que é o FSH. Nada a ver com isso, sim, basicamente, a testosterona seria uma indicação aí, como gabarito preliminar 110, letra C. Tranquilo? Show de bola? Pode ver, ó, que o macho tem um valor muito alto de testosterona e depois um valor muito baixo. Assim como as fêmeas também, né, pessoal? Tem valores baixos de testosterona. Faz sentido total isso aí para o anfíbio, tá bom? Questão 113. Vamos para 113. As células da epiderme dessa folha aqui, da folha da Tradescantia pálida purpúrea, uma herbácea popularmente conhecida como trapoeraba roxa, contém um vacúolo onde se encontra um pigmento que dá a coloração arroxeada a esse tecido. Beleza, então a planta lá, a epiderme dessa herbácea, dessa folha aí, ela tem lá um vacúolo, um espaço, um bolsão ali, onde ali dentro vai ter um pigmento que dá uma coloração roxa dentro desse vacúolo aí. Em um experimento, um corte da epiderme de uma folha da folha da trapoeraba roxa foi imerso em um ambiente hipotônico. Pessoal, agora eu vou pegar essa folha, eu vou jogar no ambiente hipotônico. O ambiente hipotônico é aquele ambiente com baixa concentração de sais, pessoal. É muita concentração na verdade, é muita quantidade de água. Poucos sais e mais água. Beleza? Poucos sais e mais água. Aí vamos lá. E logo em seguida foi colocado em uma lâmina e observado em um microscópio óptico. Durante a observação desse corte, o que foi possível identificar? Vamos lá. Se eu pegar essa folha, que tem lá o vacúolo, você sabe que nos vegetais, o vacúolo, pessoal, ele é importante para, né, armazenar água ali dentro. Aí eu tenho esse vacúolo, que está ali, tem uma coloração arroxeada dentro desse vacúolo, eu taco essa folha no ambiente hipotônico, um ambiente repleto de água. Cara, o que você acha que vai acontecer? Gente, quando você está com uma célula vegetal no ambiente de água, a água tende a entrar nessa célula vegetal. Toda vez que a água tentar entrar numa célula,
essa passagem de água recebe um nome bonito de osmose. E aí, toda vez que a água vai entrando nessa célula, a célula vegetal vai começando a ficar mais gorda, mais cheia. Ela vai inchando de água até quase explodir. Ela só não explode porque ela tem uma coisa chamada parede celular. Por isso que a célula vegetal ela não se rompe, tá? Mas veja bem, tá entrando água, a célula está inchando. Você consegue perceber que essa água vai acabar diluindo essa coloração roxa que está ali dentro? Quanto mais água você coloca num certo lugar, mais aquilo ali vai diluindo. É como se fosse assim, ó. Eu vou botar 1 colher de Nescau aqui num copo. Coloquei 1 colher de Nescau. Se eu vier com 1 gota de leite, é uma coisa. Se eu vier com 2 gotas de leite, é outra coisa. Se eu encher 1 litro de leite em cima desse copo, em cima só de 1 colherzinha de Nescau, concorda comigo que eu vou diluir esse Nescau? Esse Nescau vai ficar pouquíssimo concentrado? Então essa é a ideia que vai acontecer quando você observar essa lâmina aí. Certamente você vai ter aqui um aumento do vacúolo. Esse vacúolo está aumentando porque a água está entrando nessa planta por osmose, ali pela célula da epiderme, com a diluição desse pigmento no seu interior. Quanto mais água tiver entrando, menos roxo esse vacúolo vai ficar, menos coloração arroxeada você vai verificar. Então, o gabarito da questão 113, a princípio, preliminar, letra C. Beleza, pessoal? Show de bola? Vamos lá, estamos quase encerrando. Vamos para a 116. A 116 é muito boa, pessoal. Questão achei tranquila. Olha só. Desde a proposição da teoria de seleção natural por Darwin, né, Charles Darwin, os seres vivos nunca foram mais olhados da mesma forma. No que diz respeito à reprodução de anfíbios anuros, os sapos, as pererecas, as rãs, por exemplo, os cientistas já descreveram diferentes padrões reprodutivos, como os exemplificados a seguir. Ó, primeira espécie aqui, ó, espécie 1. Vamos ver o que tem. As fêmeas produzem cerca de 5.000 gametas, gameta pra caramba, que são fecundados na água em lagoas temporárias de estação chuvosa. Todo o desenvolvimento embrionário, do ovo à metamorfose, ocorre nesse ambiente, independente dos pais. Então, beleza, a espécie 1 se reproduz assim. Espécie 2. As fêmeas vão lá, desses anuros, produzem aproximadamente 200 gametas, que são depositados ali em poças próximas a corpos d'água. Os embriões, eles são vigiados pelos machos durante boa parte do seu desenvolvimento. O macho, o sapinho, fica ali olhando, não, tá tudo bem. Espécie 3. As fêmeas produzem por volta de 20 gametas só, que são fecundados sobre a superfície das folhas de plantas, cujos galhos estão dispostos acima da superfície de corpos d'água. E aí se desenvolvem até a eclosão. A eclosão é quando, né, o filhotinho ali eclode do ovo, a casca do ovo se rompe, nasce ali o sapinho. Espécie 4 é um outro tipo. Ó, a espécie 4 faz assim. As espécies lá dos anfíbios anuros, elas produzem pouquíssimos gametas, ó, que quando fecundados são abocanhados pelos machos. Então ela produz o gameta, é abocanhado pelo macho, e aí os embriões se desenvolvem no interior do saco vocal do macho, até sofrer ali a metamorfose, quando saem através da boca do pai. Percebe que tem um cuidado aí, né? O pai toma mais cuidado. Percebeu que da espécie 1 até a espécie 4, você acabou produzindo cada vez menos gametas? Começou com 5.000, caiu para 200, depois para 20, e depois pouquíssimos gametas. Mas veja bem, mesmo assim, cada um tem a sua estratégia, pessoal. Todo mundo está nascendo aí. Todo mundo está eclodindo, está tudo bem. A questão é que cada um tem uma estratégia o quê? Diferente. E aí a questão diz, os padrões descritos evidenciam o quê? Que as fêmeas influenciam o comportamento dos machos, que o cuidado parental ele é necessário para o desenvolvimento ali daqueles embriões, o grau de evolução, na letra C, determina o comportamento reprodutivo. Letra D, o sucesso reprodutivo desses anuros, né, pode ser garantido por estratégias diferentes, ou o ambiente induz uma modificação na proliferação do número de gametas femininos. E aí, pessoal, o gabarito aqui nesse caso vai ser a letra D de dado. O sucesso reprodutivo deles é garantido, ele pode ser garantido por estratégias diferentes. A espécie 1 decidiu fazer logo 5.000 gametas, meteu o pé e que se dane, se vai morrer
4.500, 4.800, 4.900, só vai viver 100? Problema. Botei 5.000, vocês que se virem, vou meter o pé. Já a espécie 4, não. Não, vou guardar aqui os embriões certinho aqui na garganta, né? Naquele saco vocal ali, vamos colocar assim, do sapinho. Pô, vou tomar maior cuidado. Vou garantir a minha prole, a existência deles. Então, veja, todo mundo vai nascer, só que com estratégias o quê? Reprodutivas diferentes, de cuidados parentais diferentes. Então, a ideia é a letra D aí, nessa questão 116, tá bom? Vamos para 120, faltam só 4 questões aí. Diversas substâncias são empregadas com a intenção de incrementar o desempenho esportivo de atletas de alto nível, que é o chamado doping, né? O doping, o chamado doping sanguíneo, por exemplo, pela utilização da eritropoietina, é proibido pelas principais federações de esportes no mundo. A eritropoietina é um hormônio produzido pelos rins e pelo fígado. Sua principal ação é justamente o que? Regular o processo de eritropoiese. Pessoal, macete, ó. Eritrócito. Já falei isso em aula. Mesma coisa que glóbulos vermelhos. Ok? É o nome feio aí para glóbulos vermelhos. Mesma coisa aqui, hemácia. Então, quando a gente fala em hemácia, eritrócito e glóbulos vermelhos, nós estamos falando da mesma coisa. São células sanguíneas que transportam o quê? O oxigênio, com auxílio da hemoglobina, da proteína hemoglobina. Tudo bem? Então ele está falando ali da eritropoietina como sendo um hormônio. Opa, já é. O seu uso administrado intravenosamente, eu vou injetar esse hormônio, em quantidades superiores àquelas presentes naturalmente no organismo, permite que o indivíduo aumente a sua capacidade de realização de exercícios físicos. Claro, o cara está se dopando, ele está injetando droga nele, hormônio intravenoso, eritropoietina, tem a ver com isso daqui. E aí, pessoal, esse tipo de doping, quando o cara injeta lá a eritropoietina na veia dele, está diretamente relacionado com aumento de quê? Aumento da frequência cardíaca, aumento da capacidade pulmonar dele, aumento da massa muscular do indivíduo, aumento da atividade anaeróbica da musculatura ou tem a ver com taxa de transporte de oxigênio pelo sangue. Pessoal, gabarito, letra E, pessoal. Gabarito, letra E. Toda vez que doping vem nesse sentido, né, por esse hormônio produzido aí pelos rins e pelo fígado, o que o cara vai aumentar é aquela capacidade dele de transportar o oxigênio pelo sangue, porque esse hormônio vai elevar a quantidade de eritrócitos nele, por isso que o nome é eritropoietina, a produção de hemácias aumenta, quanto mais hemácias, mais a capacidade de oxigenação desse cara. Então o índice dele, a performance dele lá no esporte vai ser muito maior, muito superior aos outros que não se doparam. Tranquilo? 120, letra E. 124. A extinção de espécies é uma ameaça real, que afeta diversas regiões do país. A introdução de espécies exóticas pode ser considerada um fator maximizador desse processo. Ele vai introduzir uma espécie exótica, então. A jaqueira, por exemplo, é uma árvore originária lá da Índia e de regiões do Sudeste Asiático, que foi introduzida ainda na era colonial e se aclimatou muito bem em praticamente, pessoal, todo o território nacional. Então você trouxe uma árvore, a jaqueira, lá da Índia, tá? Lá do Sudeste Asiático, trouxe aqui para o Brasil e ela se deu super bem no território animal, é uma espécie exótica. Isso gera uma ameaça real. Por quê? Vamos ver? Casos como o dessa árvore podem provocar a redução da biodiversidade. Pois elas, vamos lá, eu trago uma árvore para o Brasil e fico plantando ela aqui, é uma espécie exótica, ela não era daqui. Isso pode gerar uma redução de biodiversidade. Por quê, pessoal? Porque o gabarito, aqui ó, vamos lá, ocupam áreas de vegetação nativa e substituem parcialmente a flora original. É isso aqui, pessoal. Basicamente, o que vai acontecer é isso. Se você está trazendo uma espécie de fora, ela automaticamente vai ocupar áreas dessa vegetação nativa, ou seja, as árvores que nós tínhamos aqui, e ela pode, através da reprodução, acabar substituindo aí parcialmente a flora
original. Então, a princípio, eu entendo esse gabarito como letra A exatamente aí, tá? Alteram os nichos e aumentam o número de possibilidades de relações entre os seres vivos daquele ambiente. Não é nesse sentido, tá? Porque você não pode afirmar que quando você traz uma espécie exótica, de cara você vai alterar um nicho. Nicho tem a ver com a função que um certo animal vai exercer naquele meio ambiente. Então, trazer uma espécie exótica não quer dizer que aquele animal tem que mudar o nicho dele. Ele vai continuar, às vezes, caçando de noite, se ele for noturno. Às vezes é um animal que só se reproduz de manhã. Então, ele não vai mexer no nicho dele, no nicho ecológico dele, o fato de você trazer uma espécie exótica para cá. Beleza? Aqui, ó, apresentam alta taxa de reprodução e se mantém com um número de indivíduos superior à capacidade de suporte do ambiente. Está errado, tá? Não faz sentido isso, uma espécie exótica ficar superior à capacidade de suporte do ambiente, senão ela também morreria, tá? Estimulam a competição por seus frutos, letra B, né? Entre animais típicos da região e eliminam as espécies perdedoras. Você não pode afirmar que ela vai eliminar as espécies perdedoras. E diminui a relação de competição entre os polinizadores e facilitam a ação de dispersores de sementes das espécies nativas. Negativo. Tá bom, pessoal? Então tá errado aí essas opções do gabarito a princípio, letra A. Depois da 124, nós temos a 127. Questão excelente essa daqui. Vamos lá. É a penúltima de biologia. Entre as diversas técnicas para diagnóstico da Covid-19, destaca-se o teste genético. Considerando as diferentes variantes e cargas virais, um exemplo é a PCR, reação efetuada por uma enzima do tipo polimerase. Essa técnica permite identificar com confiabilidade o material genético do SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA. Beleza, pessoal, olha aqui. Eu tenho um vírus, que é um vírus de RNA, é o vírus do SARS-CoV-2, mas eu preciso fazer ali um teste genético para detectar de fato, utilizando ali as técnicas de PCR, para eu perceber de fato essa carga viral. Para a comprovação da infecção por esse coronavírus, são coletadas amostras de secreções do indivíduo. Muita gente aqui deve ter passado por isso no ano da pandemia, né? 2020 e 2021. Uma etapa, atenção agora, uma etapa que antecede a reação de PCR precisa ser realizada para permitir a amplificação do material genético do vírus. Pessoal, eu tenho aqui, vamos supor que eu estou com Covid. O cara vai colocar um cotonete aqui, por exemplo, para pegar minha secreção lá do nariz. Aí ele tira. Pô, ele tem ali um pouquinho só de secreção. É pouco material genético, é pouco vírus que ele está pegando ali, né? Pouco RNA viral ali. Mas ele tem que fazer um PCR para amplificar isso daí, né? Amplificar esse material genético do vírus para ver melhor essa sequência de bases e confirmar se realmente trata-se do SARS-CoV-2. Essa etapa, aí ele vem, ó. Essa etapa, ela deve ser realizada para quê? Para que eu preciso fazer essa amplificação do material genético do vírus? Para que eu tenho que fazer isso, pessoal? Para concentrar o RNA viral para otimizar a técnica, para identificar nas amostras anticorpos anti-SARS-CoV, para proliferar o vírus em culturas aumentando essa carga viral, para purificar os ácidos nucleicos virais, ácido nucleico quer dizer RNA ou DNA, tá, pessoal? Facilitando a ação da enzima, ou eu faço isso para obter moléculas de DNA complementar. cDNA é DNA complementar, tá, pessoal? Viral, por meio da transcrição reversa. E aí? Galera, gabarito, difícil essa, tá? Gabarito letra E. Tudo bem? Pelo seguinte, quando você faz essa técnica e você quer descobrir o DNA você quer ter o DNA desse vírus, o material genético desse vírus, analisar essas estruturas, você vai precisar fazer aí e ter o auxílio, né, que a gente chama de transcriptase reversa, né? O que é isso, transcriptase reversa? É porque a regra do jogo é, você tem um DNA, esse DNA ele é transcrito, e aí você forma o famoso RNA, e desse RNA você forma as famosas proteínas. Essa é a regra do jogo, é assim que funciona na biologia.
ok? Porém, quando eu falo em transcrição reversa, inclusive o próprio vírus da AIDS é assim. O que acontece na transcrição reversa? Eu tenho, às vezes, um RNA e eu preciso produzir o DNA. Aí muda, né? Em vez de sair do DNA e ir para o RNA, que se chama transcrição, eu saio do RNA e volto para DNA, que é uma transcrição reversa. É invertido, é às avessas. É como se fosse isso. Então, quando eu faço a técnica do PCR, pessoal, eu estou utilizando ali o RNA viral para chegar num DNA complementar. Perfeito? Então, realmente, o gabarito acaba sendo a letra E, uma questão que eu considero difícil, tá? O objetivo realmente é você obter moléculas de DNA complementar viral. Tudo bem? E aí nós temos a 130, é a última, uma questão boa, que diz o seguinte: a Anvisa aprovou um produto de terapia gênica no país, indicado para o tratamento da distrofia hereditária da retina. O procedimento ele é recomendado para crianças acima de 12 meses de vida, no caso aí 1 aninho, e adultos com perda de visão causada pela mutação do gene humano RPE65. Pessoal, o que é um gene? É uma fatia do DNA, lembra disso? O DNA está aqui, aí vamos supor, esse pedacinho aqui me importa. Ó, esse trechinho que eu pintei de amarelo me importa. Então isso aqui, esse trecho é o gene. Tá? Esse gene aqui é o RPE65. O produto elaborado por engenharia genética é composto por um vírus, no qual foi inserida, nesse vírus aí, uma cópia do gene normal humano. Então eu coloquei nesse vírus uma cópia do gene normal, para a pessoa realmente não ter essa distrofia. Tá? Para a pessoa enxergar legal, para corrigir aí, então o funcionamento das células da retina. Perfeito. O sucesso dessa terapia advém do fato de que o produto favorecerá o quê? Ou seja, quando eu coloco uma cópia do gene normal humano, bonitinho, para corrigir o funcionamento lá das células da retina, quando eu corrijo esse gene defeituoso, isso vai ser bom por quê? Porque agora esse gene, essa fatia, vai conseguir expressar lá na frente a proteína normal. Esse gene, ele estava defeituoso. O cara tinha problema com a distrofia hereditária na retina dele. Agora que eu consegui fazer uma manipulação e joguei uma cópia do gene normal, quando esse gene for, ali no caso, né, do DNA para o RNA, transcrição e depois tradução, quando ele for lido por completo, a minha produção de proteína ficará perfeita. Portanto, o gabarito que eu enxergo aqui favorecerá o quê? A expressão do gene responsável pela produção da enzima normal. Lembra que toda enzima é uma proteína, tá, pessoal? Toda enzima é uma proteína. Nem toda proteína é uma enzima. Tá? Mas então, basicamente, o gabarito realmente vai ser a letra E. A expressão desse gene agora, como vai estar tudo corrigido, tudo certinho, por essa técnica de terapia gênica, com isso aí, você consegue expressar corretamente a proteína sem nenhum tipo de erro genético. E aí você vai enxergar direitinho, tá? A princípio é isso aí, pessoal. Espero que você tenha feito uma boa prova aqui do Enem, ano de 2022. Uma prova que praticamente não caiu a parte de botânica, né? Praticamente não caiu sistema nenhum digestório, né? Sistema nervoso. Você vê que o Enem está indo mais para a parte aí de biotecnologia, uma parte aí de introdução de espécies exóticas, né? Ele falou ali um pouquinho de respiração celular de uma forma bem sucinta naquela questão da fosforilação oxidativa que foi maldosa. Então é isso, tá? Espero que você tenha gostado da correção, compartilha com a galera, tudo de bom. Se não deu esse ano, galera, se prepara para o ano que vem, vamos refazer as questões, vamos continuar estudando, não desista dos seus sonhos, valeu? Um abraço do Professor Belo, @Instagram aqui, ó, @Instagram não, @Professor Belo no Instagram, tamo junto, compartilha com a galera aí. Um beijo, pessoal, tudo de bom.